Olá, meus queridos irmãos e amigos, um grande e carinhoso abraço. Meus queridos irmãos e amigos, por que um instrumento de morte que foi adotado pelos romanos e que tirou a vida de Jesus, o Cristo, e de milhares de pessoas, e que também é símbolo do deus Sol babilônico chamado Tamuz, passou a ser paparicado, enaltecido, embelezado e colocado em lugar de destaque dentro dos templos. Por quê? O imperador Constantino I, se pudesse dizer alguma coisa hoje, diria: enganei os bobos na casca do ovo. Por que estamos dizendo isso? Prestem atenção e muita atenção. Os imperadores romanos diziam que os cristãos representavam um perigo para a unidade do Império Romano. E por isso perseguiram a igreja acirradamente e implacavelmente. Quando Constantino I tornou-se imperador, as coisas mudaram completamente. Ele foi imperador do ano 306 ao ano 337 depois de Cristo. Por que as coisas mudaram completamente quando o imperador Constantino I tornou-se imperador? Prestem atenção. O imperador Constantino I, ou Constantino o Grande, muito inteligente, perspicaz, visionário e estrategista, percebeu que jamais conseguiria acabar com o cristianismo. Os imperadores anteriores fizeram de tudo para acabar com o cristianismo e não conseguiram, não obteram êxito. Então, o imperador Constantino I, ou Constantino o Grande, mudou de estratégia. Ele percebeu que se mudasse de estratégia, de tática, poderia transformar o conflito em cooperação, poderia transformar o conflito em benefício mútuo e futuramente até uma aliança. O imperador Constantino I, ou Constantino o Grande, fez o que o escritor Oscar Wilde escreveu: se você não pode com o seu inimigo, una-se a ele. Foi isso que o imperador Constantino I fez. E depois foi aos poucos comendo pelas beiradas, cercando aqui e ali, e estrategicamente avançando aos poucos até tomar conta de tudo. Os historiadores dizem que a conversão do imperador Constantino I ao cristianismo foi gradual, lenta e sincrética. Não foi da noite para o dia.
Eu creio que os irmãos estão entendendo. No ano 312 depois de Cristo, um dia antes da batalha da Ponte Milvia, ali no rio Tibre, Itália, Constantino I teve uma visão de uma cruz flamejante no céu com a frase in hoc signo vincis, traduzindo, com este sinal vencerás. Então, ele mandou pintar nos escudos dos soldados o manograma cristão Xiró, que são as duas primeiras letras da palavra Cristo em grego, que significa Messias. Este é o manograma que o imperador Constantino mandou pintar no escudo dos seus soldados. São as duas primeiras letras da palavra Cristo em grego, que significa Messias. Ele venceu a batalha contra Maxêncio no dia 28 de outubro do ano 312 depois de Cristo. Após essa batalha, converteu-se ao cristianismo. Mas muitos historiadores dizem que essa visão do imperador Constantino I nunca aconteceu. Foi uma jogada de mestre do imperador Constantino I para ganhar a confiança dos cristãos. Há divergências entre os escritores que descrevem a visão do imperador Constantino I. Há divergências. E quem são esses escritores? Lactâncio e Eusébio de Cesareia. Lactâncio, que foi um conselheiro do imperador Constantino I, em sua obra De Mortibus Persecutorum, traduzindo sobre as mortes dos perseguidores, relata que foi uma visão que ocorreu durante um sonho na noite anterior à batalha da Ponte Milvia. E Lactâncio escreve que Constantino foi instruído em um sonho à noite, a pintar o sinal, esse que mostrei, nos escudos dos soldados. Lactâncio descreve como um sinal transversal ou uma letra X com o topo dobrado, representando o manograma Xiró. Exatamente esse aqui. Já Eusébio de Cesareia, biógrafo do imperador Constantino I, em sua obra Vita Constantini, escrita anos depois, descreve a visão no céu como uma aparição diurna. Já descreve diferente. Descreve como uma aparição diurna, quer dizer, uma aparição que teve durante o dia, não foi um sonho. No ano seguinte, ano 313, foi promulgado o Edito de Milão, que acabou com a perseguição religiosa, permitindo livre culto para todos.
Mas os historiadores, como já disse, colocam dúvidas quanto à conversão do imperador Constantino I e também em relação à visão da cruz que teve um dia antes da Batalha da Ponte Milvia. Paul Beddie Johnson, famoso e condecorado jornalista, escritor e historiador inglês, no livro História do Cristianismo, diz claramente que Constantino I nunca abandonou a adoração ao Deus Sol e manteve os símbolos pagãos. Paul Beddie Johnson diz também que o imperador Constantino I continuou mantendo forte ligação com o Sol Invicto, o Deus Sol, que também é um dos nomes do Deus Sol Tammuz, mesmo após a sua suposta conversão ao cristianismo. Ele diz que o imperador Constantino I continuou mantendo forte ligação com o Sol Invicto, o Deus Sol, que é o mesmo Tammuz, mesmo após a sua conversão ao cristianismo. Sol Invicto, como já disse, é um dos nomes do Deus Sol Tammuz. O imperador Aureliano, no ano 274, 32 anos antes do imperador Constantino I, oficializou o culto ao Sol Invicto como divindade suprema do Império Romano. Continua o jornalista, escritor e historiador Paul Beddie Johnson dizendo que o símbolo do Sol Invicto, que é o mesmo Tammuz, continuou a aparecer em suas moedas durante vários anos e com a inscrição, presta atenção, e com a inscrição Soli Invicto Commit, traduzindo ao Sol Invicto, meu companheiro. O escritor e historiador Beddie Johnson, católico, escreveu que quando o imperador Constantino I, no dia 7 de março do ano 321, decretou o domingo como dia de descanso, ele o chamou de, abre aspas, o venerável dia do sol, venerabile dies solis. Paul Beddie Johnson, esse famoso jornalista, escritor e historiador, que escreveu a obra História do Cristianismo, diz ainda que o imperador Constantino I só recebeu o batismo em seu leito de morte em 337, no ano 337, na cidade de Nicomédia, Turquia. Para os historiadores, como Johnson, isso reforça a ideia de que sua relação com o cristianismo foi, acima de tudo, uma estratégia política para consolidar
o poder imperial em um período de fragmentação. Norbert Bloch, professor de História da Igreja, no livro Uma Breve História da Igreja Primitiva, página 48, escreveu, abre aspas, o imperador Constantino não experimentou qualquer conversão. Não há sinais de uma mudança de fé nele. E nunca disse que se converteu ao cristianismo, fecha aspas. Vou repetir. O imperador Constantino, diz Norbert Bloch, professor de História, no seu livro Uma Breve História da Igreja, diz, abre aspas, o imperador Constantino não experimentou qualquer conversão. Não há sinais de uma mudança de fé nele e nunca disse que se converteu ao cristianismo. Fecha aspas. Henry Chadwick, no livro A Igreja Primitiva, página 122, escreveu: o imperador Constantino, tal qual seu pai, Constâncio Cloro, adorava o Deus Sol invicto, que é o mesmo Deus Sol Tamuz. Quando comemoravam o dia do Deus Sol invicto, 25 de dezembro? Quando comemoravam o dia do Deus Sol Tamuz babilônico, 25 de dezembro? O dicionário de teologia de Becker diz, abre aspas, o uso público da cruz foi adotado pelos cristãos como símbolo na época de Constantino I. Para os primeiros cristãos, cercados pela crucificação como um fato sombrio da experiência comum, não havia o perigo de embelezar a cruz pelo sentimento, fecha aspas. Meus queridos irmãos e amigos, o imperador Constantino I, como puderam notar através das fontes históricas mencionadas, nunca se converteu ao cristianismo. A sua visão da cruz flamejante um dia antes da Batalha da Ponte Milvia é duvidosa e controversa, até pelos escritores da época. Seus companheiros, que frequentavam o palácio. São unânimes os historiadores em dizer que foi uma jogada política para ganhar a confiança dos cristãos a fim de manter a união do império. O imperador Constantino, prestem atenção, o imperador Constantino sabia que a cruz era símbolo do Deus Sol Tamuz. E sabia também que Jesus, o Cristo, foi morto numa cruz. Eu vou repetir, para ficar mais claro. O imperador Constantino I sabia que a cruz era um símbolo do Deus Sol Tamuz. E sabia também que Jesus o Cristo foi morto numa cruz. Então o que aconteceu? Então ele associou as duas coisas.
O Messias verdadeiro, o Filho de Deus, Jesus o Cristo, o Verbo que se fez carne, com o Messias babilônico Tamuz, cujo símbolo é uma cruz. Ele associou as duas coisas. Ele associou as duas coisas. O Messias verdadeiro, Filho de Deus, o Todo-Poderoso, Jesus o Cristo, o Verbo que se fez carne, com o Messias babilônico Tamuz, cujo símbolo é uma cruz. Cujo símbolo é uma cruz. O símbolo Shiró, este aqui, o símbolo Shiró, este aqui, também era símbolo do Deus Sol Tamuz. São as duas primeiras letras da palavra Cristo na língua grega, que significa Messias. Jean Campbell Cooper, escritora britânica, autora de vários livros, conferencista e autoridade nos campos da filosofia, religiões comparadas e simbolismo, em sua obra Enciclopédia Ilustrada de Símbolos Tradicionais, publicada originalmente em 1978, diz que o emblema Shiró, as duas primeiras letras da palavra Cristo em grego, que significa Messias, colocado por Constantino I nos escudos dos soldados, após o sonho que teve, também era um emblema do Deus Sol babilônico Tamuz e representava o poder cósmico e autoridade divina. Estão entendendo a jogada de mestre do imperador Constantino I? Por isso que eu disse que se hoje o imperador Constantino pudesse dizer alguma coisa, ele diria: enganei os bobos na casca do ovo. A igreja cristã uniu-se ao Império Romano, adotou costumes pagãos, foi secularizada e apostatou-se da verdade. E no dia 7 de fevereiro do ano 380 depois de Cristo, o imperador Teodósio, através do Edito de Tessalônica, oficializou o cristianismo como religião exclusiva do Império Romano. Mas o mérito disso tudo foi do imperador Constantino I, porque é o que ele queria, é o que ele sempre quis. Então a igreja que vinha desde o tempo dos apóstolos, a igreja que vinha desde o tempo dos apóstolos, apostatou-se da verdade, uniu-se ao Estado e passou a se chamar Igreja Católica Apostólica Romana. De lá para cá, a cruz, apesar de ser um instrumento de morte maldito, abominável, adotado pelos romanos, e também símbolo do Deus Sol babilônico, vem sendo enaltecida, embelezada, paparicada e colocada em lugar de destaque dentro dos templos. Existem diversos modelos de cruzes, mas todas
são oriundas da cruz babilônica, símbolo do deus Sol Tamuz. O deus Sol Tamuz, por causa da chamada aculturação, também recebeu vários nomes, como por exemplo, tem outros, mas como por exemplo, Adonis na Grécia, Osíris e Horus no Egito, Baal, Sol invicto. Meus queridos irmãos e amigos, Cícero, advogado, político, escritor, orador e filósofo romano, considerava a cruz algo tão abjeto e vergonhoso que declarou: só, abre aspas, só o nome cruz deveria estar longe não apenas dos cidadãos, mas também de seus pensamentos, dos seus olhos e de seus ouvidos. Só o nome. Fecha aspas. Ele disse também: sumimum supplicium e crudelissimum supplicium, traduzindo, a mais extrema, cruel e angustiosa forma de punição. Flávio Joséfo, historiador judeu, em sua obra Antiguidades Judaicas, disse que a morte de cruz era a mais desgraçada de todas as mortes. Sêneca, advogado, escritor e intelectual do Império Romano, disse que preferia 1000 vezes o suicídio do que a morte da cruz, disse Sêneca, esse advogado, escritor e intelectual do Império Romano. Hoje, esse terrível, maldito e abominável instrumento de morte, adotado pelos romanos, é símbolo do deus Sol babilônico chamado Tamuz, o Messias babilônico, é enaltecido, embelezado, paparicado e colocado em lugar de destaque dentro dos templos. Surreal. Querem resignificar a cruz, como se isso fosse possível. Querem resignificar a cruz como se isso fosse possível. Não há na palavra de Deus, a Bíblia, nenhum versículo que permite essa resignificação da cruz. Não há na palavra de Deus nenhum versículo que dá margem para essa resignificação. E nós vamos mostrar em nosso próximo estudo, analisando todos os versículos bíblicos que falam da cruz, que muitos distorcem, enviesam. Resignificação é o processo psicológico e emocional de atribuir um novo sentido, valor ou interpretação a uma experiência, memória ou crença passada. Usando outras palavras, resignificação é a ação de dar um novo significado a alguma coisa. Não tem como resignificarmos a cruz. Portanto,
querem dar um novo significado ao instrumento de morte maldito, abominável, adotado pelos humanos e que também é símbolo de um deus babilônico chamado Tamuz, que muitos chamam de Messias babilônico, tornando absurdamente esse instrumento de morte símbolo cristão de amor, redenção e vitória. Quer transformar esse instrumento de morte em símbolo cristão de amor, redenção e vitória. Que absurdo. Meus queridos irmãos e amigos, amor e redenção são frutos do sacrifício expiatório de Jesus o Cristo. Ele é o verdadeiro Redentor. Ele é amor. Deu a vida por nós, não a cruz. A perspectiva cristã geral é que a vitória sobre o pecado e a morte não foi da cruz em si, mas de Jesus o Cristo, que triunfou sobre ela. A cruz não tem valor nenhum. Nós temos que focar na pessoa de Jesus o Cristo e também na sua gloriosa ressurreição, em vez de focar de uma maneira absurda em um instrumento de morte. Meus queridos irmãos e amigos, o primeiro estudo que postamos tem como título A Cruz Nunca Foi Símbolo do Cristianismo. Procurem no Face e também no YouTube. É muito importante, ali tem várias fontes históricas fidedignas, mostrando a origem da cruz. O segundo estudo que postamos tem como título Como Nasceu o Deus Sol Tamuz e o seu símbolo a cruz. Procurem também no Face e no YouTube. O terceiro estudo, como o símbolo cruz chegou até nós e passou a ser paparicado, enaltecido e embelezado. A semana que vem, como já disse, nós iremos analisar todos os versículos bíblicos que falam sobre a cruz, que muitos distorcem e enviesam. Iremos também analisar o que dizem alguns pais da Igreja Católica sobre a cruz, mostrando que eles estão errados. Procurem em nosso canal, estudem para conhecer a verdade. Dê o seu like. É muito importante para nós, para que esses estudos possam chegar a muitas outras pessoas. Inscreva-se em nosso canal, para que esse canal possa crescer ainda mais. Esse canal é de todos aqueles que amam a verdade, independentemente de denominação. Fiquem com Deus. Um grande e carinhoso abraço.